Hoje eu vou fazer a história de Cuba. A história de um país que lutou pela sua independência e que no fundo eles viraram comunistas. Tá, vamos começar a história. Cuba era controlada pela Espanha. Espanha controlava Cuba. Mas sabe quem não gostava disso? Estados Unidos, que tinha uma política de não ter nenhuma influência europeia no continente sul-americano. Continente americano. Aí, um naufrágio perto de Havana, capital de Cuba, atual, num navio americano, fizeram os americanos culparem os espanhóis e começa a guerra contra a Espanha contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos rapidamente tiram os espanhóis da América e finalmente a América era livre. E Cuba era um país. Só tinha algumas exceções. Cuba, se alguma coisa que os americanos não gostassem acontecesse em Cuba, eles podiam invadir. Então, Cuba era meio que controlado pelos americanos. Aconteceu várias revoluções em Cuba, já que ele era um país quebrado. Em uma dessas revoluções, um militar entrou no poder, fazendo Cuba virar a Las Vegas fora dos Estados Unidos. Com tudo isso, Cuba tinha várias pessoas que não gostavam do governo. E uma dessas pessoas era, sabe quem? O presidente ou ditador de Cuba, que no futuro ia assumir Cuba, o Partido Comunista Cubano. Como Cuba era um partido comunista, tinha um pedaço comunista, a União Soviética já começou a olhar para Cuba, aliado na América, já que a gente está na Guerra Fria, um aliado contra os Estados Unidos seria bom, né? Um aliado contra os Estados Unidos na América. E assim acontece. Ele foge para o México, já que os cubanos falam: sai daqui, seu comunista! E ele foge para o México. Lá ele conhece um amigo argentino, que eu acho que vocês conhecem, não sei. E ele volta para Cuba, fazendo várias revoltas no norte do país. E assim começa a Revolução Cubana. Os Estados Unidos falam: para de atacar a gente! A União Soviética apoiava secretamente Cuba, já que já estava na Guerra Fria. E essa guerra foi a guerra mais perigosa de todos os tempos, que podia uma bomba cair no governo o tempo todo. Cuba invade um pedaço de Cuba. Os americanos não gostam. O avanço cubano era muito grande. Até que ele chegou em Havana. Já que Cuba era praticamente americano, cubanos caem. Cuba capitalista. E Cuba vira comunista. Sabe quem não gostou nada disso? Os Estados Unidos. Que fazem o fracasso da invasão da Ilha dos Porcos, que dá errado. E sabe quem não gostou nada disso? União Soviética, que manda mísseis para Cuba. Aí ficou uma situação estranha. Estados Unidos com bombas apontadas para Cuba e para Moscou, e a União Soviética com mísseis apontados à costa leste americana. Quer dizer, os Estados Unidos todos.
Isso podia acontecer uma guerra a qualquer segundo. Se um falasse, americano, não gosto de você, era guerra. E essa crise durou 15 longos dias. 15 longos dias que se qualquer um fizesse uma coisa, o mundo não ia resistir. E hoje eu não estaria falando dessa história pra vocês. E provavelmente o mundo ia sair perdendo. Mas quando essa guerra foi uns períodos mais tensos da Guerra Fria acabou, Cuba ainda continuou sendo comunista, com os soviéticos enviando suprimentos para eles e os americanos odiando Cuba. Aí a União Soviética cai. Agora você acha que Cuba vai cair? Não! Cuba nunca caiu. Esse governo comunista, ditatorial, que é um país fechado, pobre, um país que o povo não tem acesso à internet, que o povo é infeliz. A que ponto chega? Cuba nunca será um país livre? Acho que um dia Cuba voltará a ser capitalista. Mas esse dia vai demorar. E vai demorar. Mas você tem também que ver o lado de Cuba. Foi um país controlado pelos americanos. Um país que era quebrado por dentro. Hoje em dia não, a gente não sabe se é tão quebrado como antigamente. Tudo indicava uma revolução comunista. E aconteceu. Cuba hoje é comunista por causa dos americanos. Os americanos não deveriam fazer Cuba chegar sozinho. Hoje eles seriam capitalistas. Essa foi uma das maiores vitórias do comunismo. Foi das poucas vitórias do comunismo, já que o comunismo perdeu a Guerra Fria. Foi o capitalismo. Essa vitória porque um país com fronteira, não digo fronteira, mas lado dos Estados Unidos, e que os caras da União Soviética podiam, se começasse uma guerra, ali seria um ponto estratégico comunista. Mas muita coisa ainda vai acontecer na Guerra Fria.